Oi, meninos! Oi, meninas! Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? E vamos lá para mais uma aula semanal de português. Então, nós vamos ver hoje a continuação do que nós estávamos vendo antes, né? Que eu disse a vocês que nós veríamos a respeito dos textos narrativo, descritivo, dissertativo. Nós vimos já o descritivo, vimos o narrativo, incluindo o relatório, que é uma espécie de narração importante para quem faz um curso técnico e importante para quem vai exercer a profissão. Como eu disse, um relatório é onde vocês vão relatar os acontecimentos, os fatos relativos ao trabalho de vocês. Tá? E hoje nós vamos ver a respeito do último tipo de texto que eu propus trazer para nós, que é o texto dissertativo, tá? Mas antes do texto dissertativo, nós vamos fazer o nosso ditado. Retomei, porque eu tinha falado que nós íamos ter em todas as aulas, mas nas duas primeiras aulas, dos dois primeiros textos, tipos de textos, eu preferi não fazer, porque o tema era mais extenso. Então, eu precisava de um tempo maior para a gente poder conseguir fazer tudo numa aula só, para que vocês compreendessem, porque online ou através de vídeo é um pouco diferente da sala de aula, porque na sala de aula a gente consegue controlar isso, eu consigo perceber como vocês estão sentindo a aula, eu consigo perceber qual que é a evolução que a aula pode ter. E aqui no vídeo a gente não consegue fazer isso. Então, eu precisava de uns dias em que a gente conseguisse a cada dia falar a respeito dos temas. Então, como a descrição e a narração eram textos que vocês trabalhariam com ele com mais frequência durante o exercício da profissão de vocês, eu optei por não termos o ditado. Mas o texto de hoje, que é o dissertativo, embora ele seja um dos mais difíceis de serem feitos, ele vai ser o menos usado por vocês. Então, durante a aula de dissertação, sobre o texto dissertativo, eu vou, então, tomar um pedacinho dela para fazer o nosso ditado. Então, quem não pegou o caderno ainda, quem não pegou uma folhinha, corre lá, pega, pausa o vídeo, pega, e aí vocês vão conseguir ter, então, o nosso ditado de hoje. Prontinhos, então, para as nossas primeiras palavras? Vou ditando do mesmo jeito, vocês vão escrevendo, e depois, no finalzinho da aula, eu passo para vocês as palavras e o que cada uma delas significa, tá ok? Prontinhos, então? Prontos, então? Vamos lá. Primeira palavrinha, hipotensão. Hipotensão. Ok? Segunda palavrinha, icterícia. Icterícia. Essa é difícil, hein, gente? Icterícia. Terceira palavrinha, involução. Involução. Essa é fácil. Próxima, necrose. Necrose. Próxima, otalgia. Otalgia. Mais uma, parenteral. Parenteral. Mais uma vez, parenteral. Proctalgia. Proctalgia. Mais uma, prurido. 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 E por fim, a última palavra de hoje, pústula. Pústula, tá? Repetindo então todas elas, hipotensão, icterícia, involução, necrose, otalgia, parenteral, proctalgia, prurido e pústula. Então, ao final da nossa aula de hoje, a gente vai ver como escreve cada uma dessas palavrinhas e nós vamos ver qual o significado de cada uma delas, tá? Espero que vocês estejam, gente, fazendo esse ditado certinho, sem ficar procurando na internet. Escrevam do jeito que vocês pensam que é e depois a gente faz a correção para que vocês realmente aprendam como escrever essas palavras, que são palavras que vão fazer parte do dia a dia da profissão de vocês. Tá? Então, a gente, quando vocês estiverem trabalhando, muitas dessas palavras que a gente vê aqui, vocês vão ter contato com elas, tá? Então, já é uma prévia do que vocês vão encontrar dificuldades na escrita, viu, gente? Com o passar do tempo, isso fica um pouco mais simples, mas no início realmente vai ser complicado. Então, depois da continuação do nosso ditado, nós vamos então continuar com a aula propriamente dita, com o nosso tema de hoje, que é dissertação, tá? Antes de
eu colocar aqui a nosso slide, eu vou conversar com vocês um pouquinho do que é dissertar. Tá? Esse texto, gente, é um texto com o qual vocês vão ter menos contato durante a profissão de vocês. Ai, professora, menos contato quanto? Bom, vai depender muito de vocês e do lugar onde vocês trabalham. Para começar, o lugar que vocês vão ter muito contato com esse texto é antes de vocês trabalharem. Por quê? Porque vocês vão fazer exames de seleção, processos seletivos, entrevistas e concursos públicos. Então, esses textos que nós vimos, especialmente o dissertativo, ele é muito importante neste momento. E para quem vai fazer faculdade, para quem vai fazer um vestibular, ele é muito importante. Na profissão de vocês, em que momento vocês vão ter contato com esses textos, que são dissertativos? No momento dos estudos, no momento de aperfeiçoamento, no momento de leitura de apostilas. Se vocês forem profissionais coordenadores, por exemplo, de alguma área, vocês vão ter que, além de ler esses textos dissertativos, passar esses textos para frente. Então, é um texto que realmente vocês vão ter menos contato diário com ele. Ele vai ser um contato sempre que houver uma necessidade. Ao contrário, por exemplo, da descrição e da narração, que vão ser atividades quase que diárias que vocês vão ter contato com estes dois tipos de texto anteriormente já estudados. Então, a dissertação, gente, é um tipo de texto que é um dos mais difíceis de serem feitos. Por isso, nós precisamos saber exatamente o que é cada um deles, para a gente não fazer uma bagunça e acabar colocando todos os 3 tipos de texto como se fossem a mesma coisa, tá? E não é. A dissertação é um texto que é mais ligado à área científica, à área profissional. Você não faz uma dissertação fictícia. Você não faz uma dissertação que não seja voltada para a realidade. Porque o texto dissertativo, ele demanda a exposição de uma ideia ou a exposição de um tema. Preste atenção, não é um fato, não é um acontecimento, é um tema. Professor, o que é isso que está ficando complicado? Um tema, gente, é um assunto. Um fato, um acontecimento, é alguma coisa que aconteceu que demanda uma ação. Um assunto, ele não demanda propriamente dito uma ação. Ele pode vir de alguma ação que aconteceu antes, mas ele não demanda uma ação. Ele é um tema, é um assunto. Por exemplo, enfermagem. Enfermagem é um assunto. Eu posso falar várias coisas ligadas ao tema enfermagem. Eu posso começar assim, a enfermagem é um campo importantíssimo da área da saúde, que envolve o cuidado com o outro, que envolve o cuidado pré-operatório, pós-operatório, que envolve o cuidado de um acidentado, que envolve curativos, demanda um profissional capacitado. Então, estão vendo que eu estou falando sobre a enfermagem. Eu não estou contando uma história sobre a enfermagem. Eu não estou contando um acontecimento de enfermagem. Eu estou contando e falando, na verdade, o que é a enfermagem, qual a importância da enfermagem. Eu falei aqui uma ideia, eu coloquei para vocês uma ideia de um tema do que é enfermagem. Eu falei bem ou mal da enfermagem aqui, gente? Bem, tá? Mas eu poderia ter um assunto de enfermagem que não fosse defendendo a enfermagem. Poderia ter pontos negativos a dizer a respeito da enfermagem. Nem por isso esse texto deixaria de ser dissertativo. Então, a dissertação, ela é a exposição de um assunto, a exposição de ideias. Então, é preciso que você tenha condições de argumentar, condições de falar a respeito do assunto que está sendo tema da sua dissertação. Então, quem vai fazer um concurso, por exemplo, quem vai fazer uma prova de seleção, quem vai fazer uma entrevista de emprego onde há redação, quem vai fazer o vestibular, quem vai fazer o Enem, o texto que prevalece é o texto dissertativo. Então, você vai produzir textos dissertativos em todos esses momentos. A apostila que você lê, ela é um texto também dissertativo em vários pontos, descritivo em outros, mas o que você estuda a respeito da sua profissão, a respeito da saúde, são demonstrações sobre aquele tema. Então, as apostilas que você usa para estudar a área da saúde são apostilas que vão expor
um tema, que vão defender aquele tema, que vão defender aquela ideia. Por isso, esses textos são dissertativos. Tá? Então, na profissão de vocês, depois que vocês tiverem passado nos concursos, nos vestibulares e tudo, vocês vão fazer esse texto em razão da profissão, mas de uma forma mais diminuta. Tá? Mas nem por isso deixem de dar atenção para ele. Então, em linhas gerais, gente, o texto dissertativo, ele vai ser esse texto onde você vai expor as ideias. Lembram lá quando eu pedi a vocês que fizessem o texto narrativo, descrevendo, relatando, na verdade, relatando o dia mais feliz da vida de vocês? Eu falei uma coisa, falei o seguinte: cuidado, se vocês começarem a filosofar, começarem a dizer que todos os dias são importantes, que é difícil escolher um dia, vocês não estariam fazendo uma narração, vocês estariam fazendo uma dissertação. Se ficassem nessa linha, vocês estariam falando sobre dias felizes e não sobre o dia mais feliz da vida de vocês. Vocês estariam expondo uma ideia sobre dias felizes. A filosofia, logo em si, ela é um texto dissertativo porque ela defende alguns posicionamentos de ideias. Tá? Não quer dizer, por exemplo, gente, que todos os textos dissertativos são filosóficos. Não, tá? Isso é só uma hipótese. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um texto, se alguém te pede que faça um texto sobre um determinado tema, se for nessas situações que eu disse a vocês, vocês vão fazer um texto dissertativo. Que nada mais é, tá, que um texto em que a gente expõe as ideias ou as informações a respeito de um tema, como eu disse a vocês, ou de um assunto. Aí lembram aquele princípio, meio e fim? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Eu disse que de agora em diante ele é muito importante para nós. E está aqui. Na dissertação, mais do que nunca, gente, ele é importantíssimo. Tá? Enquanto lá na narração a gente podia inverter um pouco a questão cronológica, a questão de como você conta a história, na dissertação não existe essa possibilidade. Você tem que ser sequencial. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eles são sequenciais. Você precisa usar as três partes do texto de forma ou cronológica, ou de pesquisa, ou de informação. Então, o que você tem que compreender é que a introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vai ser sempre importante na vida de vocês de agora em diante, que é o antigo começo, meio e fim. Na dissertação, essa introdução, desenvolvimento e conclusão é muito parecida com a narrativa. Lembra que eu disse a vocês? O que a gente coloca na introdução? A gente coloca sobre o assunto que vai ser falado. Então, aquele texto que eu fiz agora há pouco ali, a enfermagem é uma área da saúde muito importante. Então, qualquer pessoa que ler essa introdução vai saber qual vai ser meu assunto. É qual o assunto? A enfermagem. E eu vou defender a enfermagem ou não? Ao que tudo indica, porque a minha primeira frase ela foi positiva, eu vou defender a enfermagem. É uma área muito importante na saúde. Então, o que acontece? A introdução, ela pode ter, como nós vimos na outra aula, uma frase, duas frases, um parágrafo, dois parágrafos. O esquema é o mesmo, tá, gente? O que importa é que na introdução você precisa dizer já qual assunto você quer falar. E aí, uma coisa importante. Se você colocou na sua introdução um aspecto positivo, o resto do seu texto também tem que ter um aspecto positivo. Ai, professor, eu não posso falar nada negativo? Depende. Se durante o seu texto ele for bastante positivo, mas você quiser demonstrar que há um lado negativo, por exemplo, que durante o seu desenvolvimento, por exemplo, você colocasse assim: apesar disso, alguns profissionais não são levados a sério ou não exercem a profissão adequadamente. Isso é um aspecto negativo. Mas eu não posso deixar que esse aspecto negativo que eu deixei aqui atrapalhe a minha defesa da enfermagem. Tá? Então, eu posso ter, vamos supor que eu tenho 5 pontos positivos. Se eu colocar um negativo, ainda assim, eu vou estar falando mais positivos que negativos. Agora, se eu coloco um positivo e 5 negativos, aí eu estou contrariando o meu primeiro parágrafo. Eu estou contrariando a introdução que eu fiz. O desenvolvimento, como o próprio nome diz, é onde você vai desenvolver a sua argumentação. As ideias de por que a enfermagem é realmente uma área importante da saúde. Então, é nesse momento que você distribui as suas ideias, que você coloca todos os seus argumentos
para convencer o seu leitor de que a enfermagem realmente é importante. Por isso é que a dissertação, gente, é a exposição de ideias. Tá? Podem ser as suas ideias, ou podem ser ideias de outras pessoas que você concorda, que você afirma, que você gosta, tá? Ou que você acredita. Não tem problema. Você vai transcrever isso, tá? De um texto seu, não tem problema nenhum. Desde que, se você copiar, você diga de a quem pertence aquela cópia, aquela frase copiada. E a conclusão é o fechamento desse texto que você fez, tá? A respeito do desenvolvimento todo, a respeito do que você disse lá no início, que a enfermagem é uma área importante da saúde. Tá? Então, a enfermagem é uma área importante da saúde, por isso ela deve ser tratada com mais cuidado. Próximo parágrafo, vou começar com desenvolvimento. Os profissionais, para atuarem na área da saúde, precisam ter uma formação específica, um curso específico, onde vão aprender técnicas de instrumentação, técnicas de procedimentos, onde vão aprender a respeito de diversos assuntos ligados à área da saúde, onde terão contato com profissionais da saúde e, ao final, farão um estágio, receberão um diploma. Então, conseguir ser um enfermeiro ou um técnico de enfermagem demanda muito estudo. Outra questão que torna a enfermagem importante é a questão de que a demanda pelos cuidados em hospitais, na área da saúde pública, cresce a cada momento. Outra questão é que o SUS demanda muitos profissionais da área da saúde. Enquanto o médico faz diagnóstico, faz cirurgias, encaminha medicação, é preciso que haja um profissional para o cuidado dos pacientes doentes. A área da saúde também é importantíssima, é importante dar atenção à enfermagem, porque é através dela que as pessoas vão ter o cuidado, vão ter os seus registros feitos, vão ter os seus prontuários feitos. A saúde da família é feita, por exemplo, por um enfermeiro ou cuidada por um técnico em enfermagem. Então, por vários aspectos, é importante perceber que a enfermagem é um caminho importante, sejam as pessoas que estão como auxiliar de enfermagem ou como os próprios enfermeiros, coordenadores de enfermagem, é preciso valorizar essa categoria profissional. Por isso, a área da saúde deve ser bem analisada e as pessoas precisam perceber que o profissional da enfermagem é importante para o cuidado da saúde das pessoas, seja tanto público quanto particular. Bom, gente, esse foi inventado agora, tá? Então, com a fala vai ter alguma coisa que vai ser repetida, ou então que eu vou dar uma pausazinha mesmo, que foi inventado agora. Mas é um texto dissertativo, onde eu fiz uma defesa no desenvolvimento em razão da enfermagem. Eu não fiz uma defesa muito firme, muito com estatísticas, com argumentos da área da saúde, do Ministério da Saúde, porque eu não tenho isso agora e eu resolvi inventar esse texto agora para mostrar para vocês que o desenvolvimento e a conclusão, eles têm que estar atrelados ao nosso introdutório, à nossa introdução. Eu dei as pausas para vocês verem que eu fiz essas 3 partes. Eu me propus defender a área da enfermagem. No texto, eu continuei defendendo no desenvolvimento, defendendo a área da enfermagem. E, por fim, eu usei a palavra por fim para mostrar que é realmente uma conclusão, tá? Eu fiz a defesa de que realmente é preciso que todas as pessoas, na análise da saúde, vejam que a enfermagem é importante e precisa ser valorizada. Então, o que acontece? Se eu fosse transcrever esse texto para a escrita, eu teria que alterar algumas coisas, né? Algumas palavras que eu usei, que talvez na fala sejam possíveis de ser usadas, mas na escrita, não. Tá? E é isso que você tem que pensar na hora que você for fazer o seu texto. Pensa em quais seriam aquelas ideias, quais seriam aquelas falas que você poderia dizer, e aí você vai transcrevê-la. É difícil começar um texto, todo mundo sabe que é. Mas você precisa começar. E se você começar falando, expondo o que você quer dizer, talvez seja mais fácil colocar no papel. Mas aí tem uma questão, gente, que é o nosso próximo aspecto da dissertação. Tem que ter coerência e coesão. Tá? Vocês já viram essas palavras, mas talvez não tenham certeza do que sejam. Então, a coerência quer dizer o quê? É preciso que esteja tudo dentro de um alinhamento. Então, se o meu tema é enfermagem, eu tenho que falar de enfermagem o tempo todo.
Posso falar da área da saúde, como eu falei, mas é relacionado à enfermagem. Posso falar do SUS, como eu falei, mas relacionado à enfermagem. Posso falar do sistema público ou particular de saúde, mas relacionado à enfermagem, tá? O que eu não posso, por exemplo, é usar um tema que não tem a ver com a enfermagem, ou eu, no meio do meu texto, mudar o tema. Eu começar a falar, por exemplo, da medicina, tá? Que aí eu estaria falando, ou então falar dos médicos, no meio do meu texto, começar a falar de outro assunto, então não seria coerente. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, é redundante, né? Igual eu costumo dar o exemplo de que uma pessoa que fuma a vida toda fala com outra pessoa assim, não fume porque o cigarro faz mal. Então imagina um pai ou uma mãe que fumem a vida toda e vive falando pro filho, não faça isso porque fumar não é bom, não faça isso porque fumar é mal. Tá? Essa criança ou esse adolescente viu o pai e a mãe fumando o tempo inteiro e de repente está lá fumando e está falando que é ruim. Quem vai acreditar nisso? Tá? Não dá, né? É uma questão assim, incoerente. Você pode ler e tudo mais, mas é incoerente para uma criança, o pai e a mãe estão fumando, não consegue largar de fumar e ficam falando que é ruim. Então há uma incoerência nesse aspecto. Então, num texto dissertativo, o seu tema tem que ter a ver com o seu assunto. Se ele não tiver a ver com o seu assunto, você está fazendo uma dissertação incoerente. Eu gosto de comentar que uma vez teve um texto de redação de vestibular que o título era Laser. E laser escreve como, gente? L-A-S-E-R. Então, muita gente leu lazer. L-A-S-E-R, laser. Mas as pessoas leram lazer. Como é que escreve lazer? L-A-Z-E-R. Laser é uma palavra internacional que a gente usa no Brasil para especificar um tipo de raio, né, um tipo de luz, na verdade, que é utilizado em alguns procedimentos. E lazer, né, é momento de descontração. Então, algumas pessoas leram laser, fizeram uma redação O, outros leram lazer e fizeram uma redação O. Então, esses tiraram 0. Por quê? Porque não foram coerentes com o assunto que estava sendo pedido, com o tema que foi proposto. Então, é preciso tomar muito cuidado. Se alguém pede a vocês para falar sobre um assunto, pensem o que é aquele assunto e se atenham a ele. Cuidado para não partir para outros assuntos. E isso é um cuidado enorme, porque, por exemplo, se alguém pede a você para falar a respeito de doenças, tá? Então, seu tema é doenças, tá? E aí você começa a falar de uma doença, por exemplo, você começa a falar a respeito de enxaqueca, você fugiu do tema. O tema era doenças, então você tem que falar a respeito de doenças, no aspecto geral das doenças, das inconformidades da saúde, e não a respeito de uma doença. Se alguém te pede para falar, por exemplo, religiosidade, é um assunto, e você fala sobre religião, você fugiu do assunto. Tá? Religiosidade demanda fé, demanda crença. Religião demanda um dogma religioso, demanda um aspecto específico de uma religião específica. Então é diferente. Se eu peço para falar de religiosidade, você começa a falar a respeito da religião católica, evangélica, de outras seitas, candomblé, é diferente. Então você tem que se ater ao tema. Isso chama coerência. Se eu, por exemplo, pedir a vocês, façam uma redação sobre tal tema, e vocês fazem sobre outro, é 0. Porque a primeira coisa que foi a compreensão de qual é o tema, não aconteceu. Se você fizer isso no vestibular, se você fizer isso numa prova seletiva, no processo seletivo, num concurso, vai ser 0 também. Tá? Porque você não se ateve ao tema em si. Então, coerência é pertinência do assunto. Coesão é um pouco mais fácil de ser entendido. Porque o que é coesão, gente? As ideias do seu texto precisam estar entrelaçadas. Então, as ideias que você coloca, elas precisam ser ligadas umas às outras. Então, por exemplo, se você, de repente, no meio do seu texto, coloca uma frase que não tem nada a ver com o que você disse nem antes nem depois, aquela frase vai ficar incoerente e sem coesão com as suas frases anteriores. Os elementos de coesão, gente, são muito simples de a gente compreender. São aqueles elementos que remetem às ideias anteriores. No texto que eu falei para vocês, por exemplo, a respeito da enfermagem, no texto oral, eu usei muito a palavra enfermagem
e muito a palavra área da saúde. Devo ter usado umas 4 vezes, por aí, não sei contar, porque eu estou fazendo agora um atrás do outro, o texto foi inventado, mas devo ter falado isso. Se eu for fazer isso numa forma dissertativa escrita, eu vou substituir essas palavras que eu usei repetidas por outras que são relacionadas a ela. Tá? Então, enfermagem, eu posso colocar essa profissão, por exemplo, são elementos de coesão, são elementos que vão remeter às ideias que eu dei anteriormente. Então, os elementos de coesão, eles são como se fosse uma linha e a costura num texto. Vocês sabem, gente, que a palavra texto vem de tecido. A origem das duas palavras é a mesma. Então, vem de tecido. O que é tecido? É tecer. É você construir um tecido. Então, construir um texto é a mesma coisa. Você vai cozendo. Cozendo é o mesmo que costurar, viu, gente? Você vai cozendo, vai costurando as ideias de forma que elas formem uma unidade. Uma unidade coesa, uma unidade coerente. Então, o seu texto ele precisa ter um aspecto que haja ligação, que seja costurado com agulhas e linhas. E o que são as agulhas e linhas de um texto, gente? As palavras certas, os pontos, a acentuação. Isso é a agulha e a linha de um texto, tá? A ideia para você fazer um tecido, por exemplo, ela é a mesma da ideia de você fazer um texto, tecido, texto. Tá? Então, você precisa ter as ideias e aí você precisa dos instrumentos para construir a sua dissertação. Se ela for uma dissertação bem feita, ela vai ter palavras bem escolhidas, ela vai ter frases coerentes, frases coesas. Então, a coerência e a coesão, elas não andam separadas, elas são juntas no texto dissertativo, tá? Porque você precisa fazer com que o seu texto tenha uma organização de ideias, tá? Essa organização de ideias, ela vai vir por meio das palavras que você usa. Então, dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Neste momento, temos a oportunidade, no momento da dissertação, viu, gente? Temos a oportunidade de discutir, não é brigar, tá? A discussão não é briga, gente. É discutir no sentido de colocar as ideias diferentes em pauta. Argumentar e defender o que pensamos, utilizando-se da fundamentação, da justificação, da explicação, da persuasão e de provas. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o texto dissertativo é que ele precisa ser embasado em questões reais. Ele precisa ser embasado em estudos científicos, em aspectos científicos, em ideias de outras pessoas, ideias que já se mostraram confiáveis. Então, é preciso que no momento que a gente faça uma dissertação, a gente tenha cuidado em usar aquilo que é do conhecimento das pessoas, ou que é comprovável, ou que é possível buscar em locais confiáveis a confirmação daquilo que é dito. Por que em locais confiáveis, gente? Porque muita coisa a gente busca hoje na internet. Mas tem muitos sites da internet que não são confiáveis. Então, uma das primeiras coisas que vocês devem aprender como profissionais é buscar a informação no lugar correto. A gente acha que é só botar no Google e tá pronto. Não, gente, o Google é um hospedeiro de milhares, inúmeros sites. E como a gente sabe, a internet é um país de todos. Então, a gente não sabe quantas pessoas estão ali, o que elas estão se propondo a fazer. É preciso ter muito cuidado com o que a gente busca de informação. Então, vocês na área da saúde, quando forem buscar informações a respeito da saúde, busquem em sites ligados à área da saúde. Aqueles são confiáveis, aqueles que são que têm uma reputação melhor. E quando forem fazer textos dissertativos, procurem as informações que vocês precisam sobre o assunto que vocês querem em sites que sejam também reputados, né, que tenham reputação na área em que vocês querem escrever. Se você vai escrever, por exemplo, a respeito de laser, busque sites que tenham essa informação. Tá? E um alerta com relação à Wikipédia. A Wikipédia é um site de consulta que é bom até certo ponto, porque ali todas as pessoas acabam retalhando, né, remendando a informação a respeito daquele tema.
Então, confie desconfiando da Wikipédia, tá? Busquem outros canais que sejam mais importantes, mais reputados. Então, quando a gente fala que a gente vai expor ideias, argumentos, pensamentos por meio da fundamentação. O que é fundamentação, gente? E essa palavra é importante para vocês, porque de agora em diante vocês vão ter que ser fundamentados em tudo. O que é fundamento? Fundamento é um alicerce, é base. Então, você precisa ter um alicerce sólido, uma base sólida para as suas ideias. E essa base sólida, vocês devem lembrar das nossas aulas anteriores, eu cheguei a comentar com vocês a respeito de que vocês precisam dar valor ao conhecimento da área de vocês. Que ele começou há muitos e muitos anos e vem hoje através do registro escrito para chegar onde nós chegamos. Esse conhecimento é o que importa. Isso é a fundamentação da profissão de vocês. São aquelas pessoas, aqueles profissionais que estudaram a respeito do assunto. E aí vocês vão estudar esses profissionais. E estudando esses profissionais, vocês têm fundamento para defender as ideias de vocês. Justificação. As justificativas para as ideias que vocês defendem, elas podem ser buscadas, inclusive, na própria fundamentação. Ou vocês buscam nos sites confiáveis, justificando aquelas ideias que estão sendo expostas. Explicação, é óbvio, é a conceituação da ideia. Persuasão, essa é uma palavra boa, tá? Persuadir, gente, é convencer o outro. Mas não é convencer o outro na base da truculência, na base da mentira, não. Na base do seu julgamento moral, não é isso. Convencer o outro é baseado em fatos, estatísticas, em estudos, em ciência. Tá? É convencer o outro de que aquilo é o melhor. Lembra que eu disse a vocês que não existe verdade absoluta? Não, não existe verdade absoluta. Hoje, uma verdade pode ser desconstruída daqui a algum tempo. Até mesmo na área da saúde. Quantas verdades foram desconstruídas na área da saúde desde que se começou a estudar a respeito da saúde? As verdades que nós temos hoje, elas podem se transformar em outras verdades que vão se aprimorando a partir dos estudos. Então, às vezes, a maneira de se fazer um procedimento hoje, que hoje é o real, que hoje é o mais recomendado, daqui a um tempo pode ser outro. Tá? Os protocolos de saúde, eles vão mudando, os protocolos de procedimento, eles vão mudando, vão sendo construídos ao longo do tempo. Então, persuadir é isso, é convencer o outro de que aquilo é o melhor para aquele momento ou para aquela situação. Tá? E de provas? Provas são as experiências que foram feitas e comprovadas. Então, tudo que envolve a dissertação na área da saúde, não só na área da saúde, gente, outras áreas também, tá? Mas vou pegar na saúde por causa de vocês. Na área da saúde, ela deve ter fundamentação científica, ela deve ter fundamentação de provas, ela deve vir através de estudos, e não apenas do que eu acho ou do que eu penso, tá? E sim aquilo que foi trazido até nós pelos estudiosos. Por exemplo, vamos pegar agora o exemplo da doença que nós estamos vivendo neste momento, que é a Covid-19. Nós ainda não temos certezas a respeito da Covid. A gente tem algumas especulações, algumas se confirmam hoje, amanhã elas não são confirmadas mais. Então, a gente ainda não tem uma certeza do que é. Então, existem assuntos, ideias que estão vindo por aí. Então, tudo que a gente disser hoje pode ser amanhã desmentido, pode ser não tido como verdade. Então, é preciso ter um cuidado durante o procedimento desses estudos científicos a respeito do que hoje nós vivenciamos, porque ainda não existe uma comprovação. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com o que se pesquisa, o que se diz, o que se fala, quando a gente for fazer um texto dissertativo, tá? Então, aqui eu vou só passar para vocês um pouquinho do que é o que eu já falei de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, como eu disse, a introdução vai ser o momento em que você expõe o seu assunto claramente, para que todos saibam a respeito do que vão ler. Não é só o título que vai dar essa definição, porque os títulos podem ser enormes, podem ser variados. O título, sim, ele vai dar uma dimensão do que é. Então, enfermagem. Só que é no texto que eu vou dizer, na introdução que eu vou dizer que a enfermagem é uma área importante da saúde. Eu já disse ali que eles vão ver aspectos positivos, porque eu disse que é importante. Então, o título me trouxe uma sugestão. E eu defini um pouco melhor essa sugestão na introdução. Tá? Então, nesse momento em que você formula uma tese, o que é tese, gente? É uma ideia.
que deverá ser discutida e provada no texto. Então, eu disse que é importante, então eu tenho que trazer no meu texto isso, mostrando que realmente é importante, tá? O desenvolvimento é a parte do texto em que a gente entrelaça todas as informações que a gente tem, todas as ideias que a gente tem, os pontos de vista, os conceitos, as informações que a gente vai desenvolver aí no desenvolvimento. Então, eu preciso, nesse momento, colocar os conceitos, colocar as ideias que eu tenho e defender cada uma delas. Mas por isso, gente, é que o desenvolvimento é a parte maior do nosso texto, porque é ali que eu realmente vou traçar as ideias gerais do que eu quero demonstrar para o outro ou do que eu quero que o outro compreenda. Tá? E a conclusão, que é a parte final do texto, aqui nesse momento, gente, nós não colocamos nenhuma pergunta, a gente não coloca nenhuma ideia nova, porque aqui é só a hora de fechar. Então, a conclusão de um texto dissertativo, ela não deve vir com perguntas, ela deve vir já com o fechamento disso tudo. Então, não tem que se colocar aqui hipóteses novas. Não, você só encerra. E tem uma diquinha boa, gente, uma dica bem bacana para o encerramento da conclusão. Você pode usar vários tipos de palavras ou vários tipos de início dessa conclusão, tá? Eu usei na minha por fim. Mas você pode colocar portanto, assim sendo, deste modo, desta maneira, concluímos, percebe-se, deste modo percebe-se que, dessa maneira percebe-se que, por fim deve ser feito isso. Então, você usa essas palavras que já demonstram que você está encerrando as suas ideias. Tá? E ali vem o finalmente de tudo. Por fim, a enfermagem deve ser valorizada, pois é uma área muito importante da saúde, pois por esses aspectos é uma área muito importante na saúde, seja ela pública ou privada. Então, aí encerramos o assunto, botou um ponto final e acabou o nosso texto. Um texto dissertativo, ele tem qual tamanho, gente? Depende. Se você estiver fazendo um texto, por exemplo, que ninguém te pediu número de linhas, tá? Por exemplo, no vestibular, numa redação de concurso, ninguém te pediu número de linhas, 20 linhas é o padrão que você faz. Se pediu 15, a partir de 15 linhas, de 15. Se não pediu, de 20 a 30 linhas. Se colocou a quantidade, você vai usar a quantidade que colocou. Se não colocou, de 20 a 30 linhas. Tá? Para você fazer um texto que seja dissertativo, que você desenvolva as ideias que estão sendo pedidas ou que você decide constar no seu texto. Tá? Então, coerência e coesão é só para vocês terem por escrito também, que é cada uma das partes do texto que se relacionam umas com as outras, tá? Fazendo que elas sejam unidas, que elas não se separem uma da outra. Então, a coerência é relação de sentido, sem contradições, e a coesão, ligação, relação entre os elementos do texto. Não há nada que seja novo aqui. Então, nós temos dois tipos de textos dissertativos. O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Tá? O expositivo, como o próprio nome diz, traz só exposição de ideias ou de conceitos. Tá? Então, nesse texto, por exemplo, você não vai precisar defender ideias. Você apenas expõe. Tá? Por exemplo, enfermagem. Enfermagem é a área da saúde que trata dos cuidados com os pacientes. Então, eu começo a dizer o que é a enfermagem. Eu desenvolvo o meu texto todo só explicando o que é enfermagem, expondo para as pessoas o que é enfermagem. Então, ele é um texto dissertativo, mas mais simples e pouco utilizado. Tá? Ele é mais utilizado em apostilas, em livros didáticos, em livros de faculdade ou em apostilas de faculdade. Então, ele só expõe o tema, ele conta uma história ou então ele diz o que é aquele tema. O dissertativo argumentativo, ele, além de expor o que é aquele tema, ele argumenta, ele defende as ideias, defende o posicionamento. Aí sim, neste texto aqui, é preciso que você busque fundamentação teórica, comprovação, provas, justificativas. Então, aqui esse é um texto que é o mais utilizado. Tá? Que é o dissertativo argumentativo. Quando você vai fazer um vestibular ou quando você vai defender uma ideia sua, você vai usar este tipo de texto. Então, você usa os argumentos, tá? Então, é um texto opinativo que se organiza na defesa do ponto de vista sobre um assunto. É o que eu fiz com o meu texto de enfermagem. Eu defendi um ponto de vista a respeito da importância da enfermagem na área da saúde. Tá? Então, nele, a opinião é fundamentada, então tem um fundamento, tem um alicerce, tem uma base,
em explicações e argumentos para formar a opinião do leitor ou do ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Então, o que que acontece? Aqui você vai usar a persuasão e para persuadir é preciso que você use argumentos que são comprováveis, tá? Então, ele defende uma tese, defende uma opinião e você usa artifícios que são comprováveis e reais para confirmar aquilo que você defende. Então, a gente tem algumas estratégias argumentativas que são utilizadas para desenvolver os argumentos, que são estratégias, gente, que funcionam muito bacana, tá? Então, primeiro, os exemplos que sejam de conhecimento de todo mundo ou que sejam comprováveis, tá? Não busquem o exemplo do senso comum, aquilo que minha avó dizia, não. Busquem exemplos que sejam confirmáveis. Dados estatísticos também, de sites confiáveis ou de revistas confiáveis ou de publicações oficiais. Pesquisas, a mesma coisa. Fatos comprováveis, que você consegue comprovar que aquilo é verdade. Citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto. Então, você vai colocar segundo fulano de tal, então, segundo o doutor tal, segundo o estudioso tal, segundo o médico tal, tá? Mas é preciso comprovar isso que você está dizendo. Então, é preciso ter escrito aquilo, tá? Ou ter falado aquilo. Alusões históricas. Então, a gente pode falar na enfermagem, por exemplo, que no século XIV as pessoas não tinham ainda muito conhecimento da enfermagem, porque estavam começando a estudar anatomia, porque são coisas que a gente sabe do século XIV e todo mundo sabe, está em qualquer livro, tá? Que utilizavam-se procedimentos precários, né? Utilizando-se de cadáveres para o estudo, às vezes cadáveres que não eram cedidos, mas eram roubados para que houvessem esses estudos. Então, argumentos históricos, alusões históricas, a época do Holocausto, por exemplo, como que eram feitos os tipos de pesquisas com o ser humano naquela época. Então, a gente usa não só coisas negativas, gente, a gente pode pegar as coisas positivas também. Tá? Então, as questões históricas ligadas à área em que você estiver dizendo. Eu estou falando de enfermagem porque a área é nossa, mas se fosse qualquer outra área, nós poderíamos fazer a mesma coisa. Usar os conhecimentos históricos a respeito daquele assunto para defender as nossas ideias. E, por fim, as comparações entre os fatos, as situações, as épocas ou os lugares distintos. Então, na época da Covid, por exemplo, a gente pode fazer tudo isso. A gente pode comparar os fatos acontecidos, pode comparar as situações acontecidas, pode comparar as épocas, então ela começou lá em 2019, em dezembro, e como nós estamos hoje, e podemos comparar os lugares em que elas acontecem, para defender o nosso ponto de vista. Agora, os nossos pontos de vista, eles não podem se firmar em apenas um dessas estratégias argumentativas, não. Se eu pego apenas um, por exemplo, se eu pego o último, que é a comparação, por exemplo, que eu posso fazer da Covid com relação aos lugares em que ela acontece, isso vai ser uma ideia minha, em que eu não tenho condições técnicas e científicas para dizer que isso é uma verdade, porque eu não fiz nenhuma pesquisa específica nem nada. Eu preciso de outros argumentos, outras estratégias para convencer desse fato. Então, sempre usem conjuntos de estratégia para que a sua verdade, para que essa defesa da sua ideia seja mais crível, que ela possa ser mais acreditada, que ela possa ser mais comprovada. Se você usar apenas um e ele for frágil, igual esse último, por exemplo, se eu usar só ele com relação ao Covid, a Covid, ele é frágil, ele não é uma estratégia argumentativa que vai me levar à crença total da ideia que eu defendo, por exemplo. Eu preciso que vocês sejam competentes em escolher qual estratégia vocês vão utilizar para conseguir alcançar o objetivo de vocês, que é convencer de que a sua ideia é uma boa ideia, né? Então, gente, quando a gente fala em dissertação, é isso. Você precisa se preocupar com tudo que você vai dizer, para que você não entre em contradição, para que você não entre em uma mentira ou em um assunto ou uma ideia que não seja comprovável. Tá? O cuidado que a gente precisa ter é exatamente esse. A gente precisa pensar que a dissertação é uma defesa de uma ideia. E na área da enfermagem, as ideias a serem defendidas, elas precisam ser ideias reais, ideias críveis, ideias que as pessoas acreditem nelas, ideias que sejam comprovadas estatisticamente, ideias que as pessoas, se precisarem pesquisar, elas vão encontrar argumentos defendendo a sua própria ideia, o seu próprio argumento. É preciso tomar muito cuidado.
Se você vai fazer as dissertações em outras áreas, suponhamos que você vai fazer um vestibular e aparece, igual tem aparecido, assuntos muito abrangentes na área do vestibular ou do Enem, né? Você precisa, então, ter conhecimento a respeito daquela área. Se você não tem conhecimento, é difícil que você argumente. E você precisa ter uma competência de analisar as ideias, entrelaçar umas às outras, para que você construa, então, a sua argumentação. Então, gente, esse é um dos textos mais difíceis de serem feitos. A descrição e a narrativa são um pouco mais fáceis, esse é um dos mais difíceis. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado ao fazer. Não é porque vocês não vão ter muito contato com ele, não é porque vocês não vão fazer textos argumentativos no trabalho de vocês constantemente, que ele não é importante para a vida de vocês, porque é a partir daí que vocês vão começar a desenvolver ideias. Então, quando a gente começa a ler textos dissertativos ou a produzir textos dissertativos, a gente consegue mais argumentos para conversar com as pessoas, mais argumentos para convencer o outro, para conseguir argumentar com o outro em defesa das suas ideias. Tá? Então, quando eu digo que leiam bastante, que estudem bastante, gente, é em prol da competência profissional e da competência pessoal de vocês, para que vocês se tornem pessoas, né, profissionais competentes e pessoas que se deem bem na vida. Tá bom? Então, nós vimos os nossos 3 tipos de texto: descrição, narração e dissertação, que são importantes para a formação de vocês profissionalmente e como pessoa humana. Ok? Eu vou passar ao ditado, então, as palavrinhas que a gente disse, e depois a nossa atividade dessa aula, tá bom? Então, as palavrinhas que nós vimos hoje foram essas. Hipotensão. Escreveram certo, gente? Hipertensão, todo mundo sabe o que é? Que é pressão alta. E hipotensão é pressão baixa. Então, toda vez que você vir o prefixo hiper, quer dizer muito. Toda vez que vir o prefixo hipo, quer dizer pouco, tá? Então, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tá? Então, é muito e pouco. A segunda palavrinha, que eu gosto bastante, icterícia. Muita gente conhece, viu, gente? Essa doencinha, que é aquela que dá muito em bebê, que o pessoal chama de tiriça. Tá? O pessoal mais velho chama de tiriça. É icterícia o nome correto, que é uma coloração amarelada da pele e da mucosa, que se dá por alguns aspectos, especialmente aqueles ligados ao fígado, né? Involução é o contrário de evolução. Quem evolui, progride. Quem involui, regride. Então, involução é voltar, é regredir. Tá? Eu coloquei uma aqui que eu não ditei para vocês, que é a menarca. Mas vamos ver o que é a menarca, então, gente. Menarca é a primeira menstruação feminina. Ela faltou realmente no meu ditado. A primeira menstruação feminina é a menarca. Necrose, essa eu disse. Necrose, tudo que vier de necro, gente, tá ligado à morte, tá? Então, necrose é a morte dos tecidos, de alguma região do corpo. Então, toda palavra que vocês virem com necro, quer dizer morte. Necrópole, por exemplo, cidade da morte, cidade morta. Então, necro, sempre morte. Otalgia, outro prefixo que vocês precisam guardar. Tudo que estiver ligado a oto, quer dizer ligado ao ouvido, à orelha, tá? Otalgia, dor de ouvido. Então, toda palavra que tiver oto tem relação com o ouvido. Parenteral, tá? Então, nós temos aqui no parenteral uma via de alimentação, tá? Que não é a bucal, não é a pessoa pegar e comer, tá? Parenteral é uma alimentação por via que não é bucal. Então, normalmente é via venosa, que é diferente da alimentação enteral. Alimentação enteral é por uma via de sonda, tá? E a parenteral normalmente é por uma via venosa. Proctalgia, toda vez que vocês virem o prefixo procto, está ligado ao reto, ao ânus. Então, proctalgia, lembram da algia? O que é algia? Lá no nosso primeiro ditado, algia é dor. Proctalgia, dor onde? Lá mesmo, dor no reto, gente. Pense na palavrinha certa, hein? Prurido, prurido, olha que palavra cheia de R. Prurido quer dizer coceira, mas não é qualquer coceirinha não, é muita coceira, aquela que deixa marca, que às vezes até sangra. Então, prurido é uma coceira intensa, é muita coceira. Por fim, a nossa última palavra, pústula.
que é uma vesícula, uma bolsinha, vesícula é uma bolsa, né, gente? Cheia de pus. Tá? Então, nosso ditado aqui tem um monte de coisa nova que a gente aprendeu, não só as palavrinhas, nem o significado delas, tá? Então, pústula é uma vesícula é uma bolsa cheia de pus, tá? É uma bolha de pus, uma pústula. Estão aí nossas palavrinhas, então, significado de todas elas, tá? Façam como eu disse, deem valor, porque é aqui que vocês vão começar a aprender o uso das palavras que vocês vão encontrar na profissão de vocês. Por fim, então, tá? Nós vamos para a nossa atividade. Mais uma vez, vamos fazer numa folha separada, colocar o cabeçalho, igual a gente tem feito todos os dias, colocar a atividade da semana do dia 22 de junho, colocar o nome de vocês, e aí vão fazer um texto dissertativo para mim. Só que eu quero um texto dissertativo argumentativo, e o tema é Covid-19. Podem usar esse título mesmo, tá, gente? Covid-19, ou podem usar outro título, inventar um título aí da cabeça de vocês, mas o tema é Covid-19. Professor, mas qual título poderia ser? Qualquer um. Você pode colocar assim, a doença de 2020, qualquer coisa, entendeu? Mas o vírus que pegou o mundo de surpresa. Então, são títulos que estão ligados à Covid-19. O encerramento de 2019 com uma novidade, um vírus novo. Então, são vários títulos que você pode colocar, mas lembrando que o tema é Covid-19. E é um texto dissertativo argumentativo, então você tem que expor a sua ideia, mas pense, baseie-se em coisas que já são conhecidas do assunto, em temas, em estudos que já foram feitos, em reportagens que já foram divulgadas, tá? Então, não se baseiem apenas no que vocês acham. O que vocês acham, o que vocês pensam deve ser baseado em fundamentos. Então, tem que ter uma base. Alguém já deve ter dito aquilo e você vai defender essa ideia baseado naquilo que você acredita, tá bom? Eu defini que tem que ter pelo menos 15 linhas, tá? Lembrando que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pelo menos 3 parágrafos. Não se esqueçam dos parágrafos. Ok, pessoal? Então, pelo menos 3 linhas, pelo menos 3 parágrafos, para que vocês, então, consigam fazer o texto dissertativo que eu estou pedindo. Mesma coisa, mandem para o colégio que eu vou pegar, vou corrigir. Os outros eu já estou corrigindo. Quem não entregou ainda, pode deixar lá no colégio ainda. E assim que eu tiver corrigido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer essa correção com vocês. Não sei se por aqui ou só quando a gente voltar. Tá? Se tiver alguma coisa que eu preciso falar muito a respeito das coisas que foram feitas lá no exercício, eu vou falar por aqui mesmo. Tá? Na próxima aula, então, gente, eu vou trazer alguns exemplos desses tipos de textos que nós vimos, de todos eles, da descrição, da narração, incluindo o relatório e da dissertação, os textos mesmos, para que a gente veja, eu vou colocar aqui no nosso slide, e eu vou dar uma atividade envolvendo todos esses 3 tipos de textos, ok? Então, gente, tenham uma boa semana, tudo de bom para vocês, tá bom? Se cuidem daqueles que estão próximos de vocês, tá? E a gente se vê mais. Tchauzinho!